de cara a gente entendeu que não se tratava de produto, a gente entendeu que se tratavam de pessoas. Eu estou falando de um casal que é fundador de uma empresa chamada Policop. A gente acredita muito que o empreendedorismo e a educação são a mola propulsora para mudar qualquer realidade. Por exemplo, os bancos negam muito empréstimo para empresas femininas, né? E eu acho isso um absurdo, porque as mulheres são melhores pagadoras. O dinheiro, ele é só um dos recursos. E aí, quando você não coloca ele em primeiro lugar, você começa a entender quais são todos os outros recursos que existem, que você pode usar. E foi isso que a gente fez. Use o que tem até ter o que quer. A vida, ela não é simples, mas ela pode ser bonita se você souber como olhar. Ela pode te ensinar muita coisa se você tiver disposição para aprender. Ela pode te unir com alguém que é muito importante para você. A gente sempre fala que estar entre gigantes não é uma opção, é uma decisão. Eu não derrubo ninguém para estar lá. Eu me agiganto para estar. Olá, olá, tubarões! Estamos de volta no nosso Papo de Tubarões e hoje com um casal maravilhoso que eu tenho uma grande admiração e que tem uma história linda, que começou como eu, né? Como você, como quase todos nós que passaram por aqui ou que passam por aqui todas as semanas, que começou lá com uma Belina, eu só soube. Não quero saber muito sobre essa história dessa Belina, vamos prestar atenção para ver o que vem pela frente. E eles começaram transformando vidas, que é uma missão muito, muito legal que Deus deu para eles. E que eles fizeram isso com muita capacidade e continuam fazendo e crescendo. Então, mostra pra gente que dá. Então, vamos ouvir esse papo com muito carinho. Então, vocês vão conhecer um casal maravilhoso. Então, fique por aqui para acompanhar o nosso programa até o final, que tem muito ensinamento de empreendedorismo para vocês, principalmente para quem gosta de vendas. Tá precisando vender mais? Fica aqui que tem um monte de dica de vendas para vocês. Eu estou falando de um casal que é fundador de uma empresa chamada Policop. Jean e Sandra, muito prazer pela presença de vocês. Estou muito contente que vocês vieram e eu tenho certeza que vai ter muitos ensinamentos aqui para a nossa turma. Obrigada, viu? O privilégio é nosso, a honra é nossa, Cris. A gente fala sempre, eu e a Sandra, que a gente tem o privilégio, né, de conviver com reis e rainhas. E para nós, todas as pessoas são reis e rainhas. E a gente tem que aprender com elas, né? E você é uma figura muito importante na nossa vida, porque nós aprendemos muito com você ao longo e vamos aprender muito mais, né? Com certeza, é um prazer gigante, Cris. Obrigada. Principalmente, né, eu sempre falo, poder estar à mesa com mulheres extraordinárias é sempre um presente e uma inspiração, né, para nós e para todo mundo que está vendo aqui também. Obrigada, mas e aqui o nosso papo é com empreendedores, que são todos os empreendedores que estão aqui assistindo, para entender como é que faz para dar certo, como é que faz e se dá, né? Eu sempre falo que dá para fazer, que é só querer, né? Sim. Então é isso que a gente vai falar, mas antes de a gente começar a falar um pouco da Policop, de tudo isso que vocês criaram, eu queria conhecer um pouco mais, e eu tenho certeza que o público quer conhecer um pouco mais desse casal incrível, não sei quem vai começar primeiro, o João ou a Sandra, mas acho me que pode conta um pouquinho de comigo, vocês. pode ser comigo, assim. Estamos juntos há 24 anos, né? A gente sempre contabiliza o namoro, porque o casamento é protocolo, né? Então a gente está casado há 23 que a gente assinou os documentos, mas o gostoso é namorar. A gente acredita que a vida ela já traz muito peso, então a gente tem que tentar buscar leveza para poder conviver e ser cada vez mais feliz, compreendendo um pouco de cada um, né? É simples? Não é. A vida não é simples, né? Conviver com pessoas não é simples. Nós, muitas vezes, não nos suportamos, né? Mas a gente tem o privilégio de ser sócio aí há mais de 20 anos de vida e negócios. Então a gente vem nessa jornada de aprendizado contínuo, de um aprendendo com o outro, né? Eu tenho esse privilégio de dizer, como eu falo sempre em palestra, em evento, a maioria das pessoas reza pro seu anjo da guarda. Eu casei com o meu. É para ficar pertinho, para estar ali do lado, né? Então a gente vem nessa trajetória de aprendizado, como a grande maioria das famílias do Brasil, que começam sem nada, começam do zero, começam devendo. A gente tem essa trajetória, mas e que vem sendo cada vez mais feliz, abençoada e aprendendo bastante. Com certeza, acho que o que nós mais somos é resilientes, empreendedores e apaixonados pelo ser humano. Isso é o que move todos os dias a nossa vida, os nossos negócios. Tudo que a gente faz é para impulsionar o empreendedorismo no país. A gente acredita muito que o empreendedorismo e a educação são a mola propulsora para mudar qualquer realidade, Com né? certeza. Mudou a nossa e tenho certeza absoluta que isso pode mudar, sim, a vida de muita gente. E é para isso que a gente dedica os nossos negócios. Todos eles são para isso, né? O Grupo Policop hoje trabalha com várias
verticais e todas elas focadas nisso. Ou voltada à educação, ou impulsionar a liderança e empreendedorismo. Que legal, né? Muito... Me conta como é que tudo isso começou? Então, a gente casa, né? Logo depois a gente casou, a gente foi morar em Mato Grosso do Sul. Aí, naquele momento, eu fui ser sócio do meu pai, do meu irmão. E por falta de maturidade minha mesmo, eu não sabia como lidar com meu pai sócio, com o irmão sócio. Hoje eles ainda têm a empresa deles lá, mas a Sandra tinha toda a família dela no Sul, né? E daí ela sentia mais falta. E daí um dia ela chegou para mim e falou, pô amor, eu queria voltar para o Sul. Nós morando em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, né? Em Mato Grosso do Sul. Sim. Aí ela falou que queria voltar. Aí eu falei para ela assim, pô, eu não falei para ela nada, na verdade, eu só refleti assim, poxa, quando eu pedi ela em casamento e falei, vamos morar em Campo Grande, ela não pensou 2 vezes. Então, quando ela me fez a mesma pergunta, eu não tinha o direito de pensar 2 vezes. Eu tinha que responder, vamos sim, vamos para onde você quiser. E tínhamos uma proposta de iniciar uma vida nova empreendendo em Florianópolis ou em Manaus. Manaus é maravilhoso, mas a gente optou por Florianópolis, né? Até por estar mais perto da família da Sandra e tudo mais. E a gente chegou lá com dívida, com um carro velho, a gente sempre fala uma Belina 79, que não... Aí tem toda uma história que contextualiza a Belina, que não baixava vidro, que não só pegava no tranco, porque a bateria não segurava, era terrível. E a Sandra nunca aprendeu a dar o tranco, eu ficava empurrando todo dia. Todos os dias. Todos os dias, por 1 ano, eu empurrei aquela Belina. Né? E ele ficava muito bravo, porque eu não aprendia a dar tranco. Todo dia ele brigava Mas comigo. hoje você tem uma excelente resposta para isso, né? E eu sempre falei para ele, eu não vou aprender, eu não quero aprender, porque eu não quero ficar nessa condição. Então, daqui para frente. Não acho que eu vou aprender isso, porque eu não vou aprender. Então, nós vamos arrumar isso. Nós vamos arrumar isso. Nós vamos arrumar isso aí. E quando a gente chegou em Floripa, trabalhar no ramo de cosmética, né? Uma multinacional de cosméticos nacional, eu vendi batom, shampoo, desodorante porta a porta, porque eu não conhecia ninguém. A gente tinha dívida para pagar, né? Então, e queria montar um negócio, queria construir uma vida. Então, a gente tem uma série de histórias. Fomos morar numa região perigosa da cidade por não conhecer, não tinha dinheiro para pagar melhor. Então, tudo isso foi construindo a gente, né? E a história da Belina que a gente fala, eu encostava a Belina na rua, a Sandra ia de um lado da calçada, eu ia do outro, batendo de porta em porta, vender shampoo, desodorante, batom. Então, eu tenho um profundo respeito por qualquer vendedor, de qualquer natureza. Mas o vendedor que é porta a porta, que é aquele que vai bater lá, esse cara tem um respeito ainda maior da minha pessoa para com ele, ou com ela. Com elas, muitas mulheres, né? Batalhões de mulheres que vendem, né? Com seus livrinhos, vendendo campanhas e promoções. Então foi assim que a gente começou. Por 1 ano a gente batalhou nisso. Como a gente queria ter a distribuidora de cosmético, mas não tinha dinheiro para ter, eu não podia arriscar. Então a gente preferiu montar uma equipe de venda primeiro, depois de ter uma equipe de venda, aí sim fundar o negócio e começar a operar. E foi isso que aconteceu. Esse olhar também nos trouxe o ensinamento, porque muitas vezes a gente fica preso em alguns recursos. Não tenho recurso suficiente ou não tenho dinheiro, né? E a gente sempre fala, o dinheiro ele é só um dos recursos. E aí, quando você não coloca ele em primeiro lugar, você começa a entender quais são todos os outros recursos que existem, que você pode usar. E foi isso que a gente fez. Usou todos os outros recursos, que era a disposição, a dinâmica, a resiliência, né? Porque todos os dias passar pelo que a gente passava, foi muita resiliência. E a gente sempre tinha muito claro que não importa onde a gente está, importa onde a gente quer chegar. Isso era muito nítido, assim. Aquilo era temporário e passageiro, e a gente sabia disso. Porque a gente estava... não tinha plano B. Ou fazia dar certo, ou fazia dar certo. Era isso que a gente tinha. E eu acredito que isso nos enriqueceu muito, né? A gente tem uma frase que norteia a nossa vida, que é use o que tem até ter o que quer. Porque isso é legal. E porque foi assim, a gente queria as coisas, mas ok, a gente não até tinha... Hoje, né? Até hoje. Esses dias nós estávamos contando para a nossa equipe, né? E eles estavam falando assim, eu queria tal coisa. Tá, mas agora não é a hora, agora não dá. Aí eu falei, eu vou ensinar uma frase para vocês, que é o mantra, e eles já falaram que vão fazer na parede lá, vão desenhar na parede essa frase, que é use o que tem até ter o que quer. Então, vamos esgotar os recursos, tudo que a gente pode criar, e aí vem a criatividade, inovação, tudo isso vem exatamente de você olhar o cenário da riqueza, né? Onde é que está a riqueza que nós não estamos vendo. E é isso que norteia tudo, né? Que a gente faz na nossa vida.
Que legal, muito legal. E aí vocês montaram essa distribuidora. E aí a gente... Em Florianópolis. Em Florianópolis. Que representava cosméticos, marcas várias. Sim. Não, era uma Uma marca única marca exclusiva, só. é. Era uma Ah, marca tá. só. E aí, já de cara, a gente entendeu que não se tratava de produto. A gente entendeu que se tratavam de pessoas. É. E aí foi onde a gente foi estudar. Começou a buscar o que a gente podia de informação, de curso, para poder se capacitar para desenvolver as pessoas. Porque nós tínhamos que formar essas pessoas. E praticamente a gente formava as pessoas do zero. Pessoas que nunca tinham vendido nada. Pessoas que a gente ensinou elas a ser líderes, a ter negócios, a fazer. Então, na nossa distribuidora, a gente tinha a sala da distribuidora e tinha a sala de treinamento. E o nosso foco total era na sala de treinamento. Todos os dias, de manhã, de tarde, de noite, treinamento. E essa equipe ficou de que tamanho? A gente teve 2.000 pessoas diretamente nessa distribuidora. A gente conseguiu números que nunca tinham sido conseguidos na região, né? Lá no estado. E trocaram a Belina. Ah, sim. Você sabe que... Tem um vídeo na internet até hoje que é um vídeo que bombou da história da troca da Belina. Você sabe que a Belina, a gente, quando a gente decidiu voltar, né, lá do Mato Grosso do Sul, e aí a gente, nós tínhamos um apartamento mobiliado, uma casa mobiliada, mas não tínhamos carro, e aí nós precisávamos vender a mobília, porque não compensava trazer, né? Não, e lá tudo 110, aqui 200, lá em Santa Catarina 220 e tal. E aí tinha um casal de amigos que queria casar, mas não tinha dinheiro para mobiliar a casa. Mas eles tinham um carro. E aí a gente trocou a nossa mobília pelo carro. E viemos nós, os cachorros. Só que aí, quando nós chegamos, precisava de dinheiro para investir, pelo menos no inicial estoque ali, para a gente começar o trabalho, né? E aí a gente falou, nós vamos ter que vender. E não era o carro, né? Era um Escort na época, né? E aí a gente vendeu o Escort, pegou uma parte do dinheiro, comprou a Belina e a outra parte investiu em produto para começar a trabalhar. Mas a Belina, a gente fala muito, né, da história e tal, porque todo mundo teve a sua Belina. É né? claro, todo mundo teve o seu desafio, todo mundo em algum momento da vida tem, né, alguns até hoje. Né? Então fica tranquilo, se você está passando por isso hoje, vai passar. Continua com fé que passa. E aprenda, né? Não adianta fazer errado também, tem que ir aprendendo, né, para ir evoluindo no processo. Mas a Belina foi a maior escola que a gente teve. De tudo na nossa vida. Porque assim ela nos uniu. A gente ia para Itapema, que era ali do lado, a mãe da Sandra morava ali em Itapema. Então a gente não tinha dinheiro para fazer curso. Cursos eram caríssimos naquela época, né? Nós estamos falando de 20 anos atrás, 18 anos atrás, era muito caro fazer. Então eu ia fazer um curso, eu voltava, nas viagens, um do lado do outro, ia ensinando, ia passando para o outro o que aprendeu no curso. Às vezes a Sandra ia fazer o curso, era a mesma coisa, ela vinha na viagem me ensinando. Então a Belina, ela nos uniu. A Belina foi o único carro que eu ganhei dinheiro até hoje, porque todo carro que eu compro eu perco dinheiro, porque na hora que eu vendo eu não consigo o dinheiro que eu paguei de volta. Então a Belina foi a única. E ela nos trouxe essa resiliência de entender que ela é a verdade da vida. A vida ela não é simples, mas ela pode ser bonita se você souber como olhar. Ela pode te ensinar muita coisa se você tiver disposição para aprender. Ela pode te unir com alguém que é muito importante para você, né, em vez de te distanciar. Né? Então, às vezes, a gente está olhando, como a Sandra falou, por uma ótica de recurso e a gente não percebe os inúmeros recursos que você tem à tua disposição agora para poder fazer diferente. E isso é muito desafiador, né? Porque para quem empreende em família, sabe o quanto é difícil, né? E principalmente quando você está numa situação financeira que não é positiva, é mais desafiador ainda, porque você tem que viver a vida na escassez daquele momento. E aí você superar isso é muito difícil, é muito desafiador. E a gente é muito convidado para falar com casais empreendedores, famílias empreendedoras. Palestras e eventos, né? Palestras e vamos até fazer um livro agora sobre a temática. Tá dando spoiler já? Linguaruda. Não era para falar. Mas... porque a gente sabe que não é muito, muito difícil, né? E a gente precisa criar algumas estruturas que nos blindem. Acho que a blindagem enquanto casal, enquanto família é muito importante. E é muito difícil você aprender a fazer isso, né? E a gente teve ao longo do tempo, foi criando
aprendendo como a gente se blinda, como nos blindamos enquanto casal, enquanto sócios, enquanto negócios, enquanto amigos, enquanto família, construindo coisas que vão nos ajudando no processo. E a gente sempre fala, né? A gente tem sempre a terceira pessoa. É eu, ele e nós. E a gente sempre foca no nós. O que é mais importante? Porque tem o que eu quero, tem o que o Jean quer e tem o que é bom para nós. E aí a gente precisa aprender nessa dança o que é o ponto de convergência, o ponto comum. Nos negócios, a mesma coisa. Nós somos sócios. Tem o que eu quero, tem o que ele quer como meu sócio e tem o que a empresa precisa. E aí a gente precisa olhar para esse ponto de convergência. Então, não é nem eu, nem ele. E a gente sempre fala que a gente precisa trabalhar muito a questão do ego, né? A gente fala de negociação. E a negociação é muitas vezes você negar o ego. Negue o ego para você poder chegar em algum lugar. E isso ajuda muito nas relações. Porque muitas vezes a gente quer ter razão, né? E aí a gente acaba prejudicando o resultado porque quer ter razão. Então, são coisas que a gente vai aprendendo a criar essa estrutura, né? De valores. É isso aí. E eu vi que você faz um trabalho muito legal com mulheres de alta Sim. performance. Conta um pouco sobre isso, porque tem um monte de mulher empreendedora aqui. Você sabe, Cris, que eu comecei a empreender com 16 anos. Vendo a minha mãe empreender, meus pais sempre foram empreendedores. E aí o primeiro treinamento que eu dei na vida foi com 16 anos de idade. Olha só. Porque a minha mãe já tinha essa distribuidora de cosmético e ela precisava lançar um produto novo e ela não estava segura. E eu tinha participado com ela dos treinamentos que a companhia tinha dado. Eu falei para ela, deixa que eu dou. E aí, ela deixou. Naquele dia, eu entendi, me conectei com algo dentro de mim que eu não sabia que eu tinha. Mas foi esse olhar de mulher para mulher e dessa conexão, assim. E aí, nunca mais parei. E aí, óbvio, né? A gente foi trabalhar num ramo que era 90% mulheres, né? Claro que depois que o Jean veio trabalhar junto, aí a gente acabou atraindo também as famílias, né? Mais homens e tudo mais. Então, essa relação com as mulheres sempre foi muito forte e sempre muito voltado para a liderança. Então, eu falo, né? Hoje eu falo que eu sou embaixadora, faço parte de alguns grupos, né, de mulheres, acho muito importante os grupos de mulheres para fortalecer mesmo, né? Acho que as mulheres precisam ter um lugar para trocar. Para ter um lugar seguro para se desenvolver, para aprender, para errar, para falhar, enfim, né, um ambiente seguro para fazer. Mas a gente também está vivendo uma era do desafio da mulher sair dos grupos das mulheres e participar dos outros grupos. E aí eu tenho falado muito que a minha missão hoje é ajudar essas mulheres a estarem em todas as mesas. Um dia, um pessoal de marketing, né, as meninas estavam falando, a gente estava vendo sobre o perfil, e elas falaram, Sandra, você é uma mulher que trabalha com tantas mulheres e as pessoas, elas vêm atrás de você para desenvolver a liderança feminina e tal, mas quando a gente olha as tuas fotos, você está sempre com homens. Aí eu falei, é verdade, né? Acho que eu preciso mudar isso, preciso começar a trabalhar e tal. Daí depois eu fiquei refletindo, eu falei, quer saber? Não, eu não vou mudar. Porque as mulheres, quando elas me veem, elas se inspiram porque elas gostariam de estar em todas as mesas. Mas elas não se sentem seguras para estar. Então eu acho que sim, o meu papel é também mostrar para elas que elas podem estar em todas as mesas. Então vamos nos fortalecer enquanto núcleos de mulheres, mas vamos também trazer elas para dar essa oportunidade, né? A gente tem o CEOs Club, que é o nosso clube de presidentes e CEOs de empresa, e a gente trabalha muito forte nesse cenário, para trazer as mulheres para junto. E também, eu escutei esses dias atrás um homem, ele falou, Sandra, ele é um CEO, né? E aí ele falou, eu queria tanto ter a oportunidade de trocar com mais mulheres pares, mas é muito difícil. Os ambientes que a gente vai, que tem essas oportunidades, a grande maioria são homens. Tenho poucas oportunidades de conversar com mulheres. E aí ele até comentou, ó, quando eu vi sobre o Seus Club, eu vi que é um grupo bem diverso e que tem mulheres, e eu fiquei muito feliz de ter essa oportunidade de estar. Então, acho que a gente precisa, né, trazer... Você é uma grande inspiração, né? Quando eu falo de mulheres, você também tem esse papel, né? Você traz essa força feminina, tem um trabalho muito bonito também
estimulando, né? Investindo em Empresa de mulheres. empresas de mulheres. Então, acho que esse é um novo momento que a gente está vivendo também, de poder trazê-las para a mesa, né? Eu nunca gostei, Sandra, de participar de grupos feministas, sabe? Eu também não. Quando me chamam para palestra, quando eu vejo, já tem uns nomes que você já sabe Sim. que são aquelas que falam A de onda. feminismo, você já sabe quem é. Eu falo, não, dessa vez não posso ir e tal, porque eu não aguento mais esse Também assunto, sabe? Eu acho que já passamos essa fase de ficar discutindo coisa feminista, até porque eu não sou zero feminista, né? Quer dizer, até porque eu sou zero feminista. E eu não acho que precisa ter, para você se proteger, digamos, eu não sei por que elas se fecharam nesses grupos, precisa ser feminista, ou você precisa ter algum tipo de embate, sabe? Porque eu acho Nós que a contra eles. complementariedade é o que é o barato dessa história, né? Porque o homem tem uma forma muito mais prática e racional de pensar, que é muito legal, muito útil, muito prática. A mulher tem um jeito mais detalhista, mais empático de pensar. Sim. E essa complementariedade que é o legal da história. Porque se você for só empático e só, não sei o que, não vai dar certo e vice-versa. Né? Se você for muito prático nem só... Então, esse trabalho feito a 4 mãos, assim, digamos, né, mais diverso, ele é melhor, ele se provou ser mais eficiente. Né? Com certeza. E as mulheres têm o espaço delas, eles sabem fazer o jeito das coisas da forma delas. Quando, por exemplo, os bancos negam muito empréstimo para empresas femininas, né? E eu acho isso um absurdo, porque as mulheres são melhores pagadoras. Sim. Porque elas são mais organizadas. Sim. Porque elas são mais detalhistas. E elas têm mais medo, então elas se organizam mais. Então, não é que elas são melhores pagadoras porque elas são mais honestas. Honestos são todos, né? Eu parto do princípio que todo mundo é bonzinho. E que todo mundo é legal. Mas o problema é que, o fato é que elas, como elas são mais organizadas e mais medrosas, elas guardam o dinheiro certinho, chega na hora de pagar, elas têm o dinheiro para pagar. Que os homens, muitas vezes, são mais arrojados, Sim. mais destemidos. Arriscam mais. Às vezes eles não têm. Então, mesmo sabendo disso, os bancos emprestam dinheiro mais para os homens do que para empresas de mulheres. Então, eu acho isso... tem alguns preconceitos que a gente ainda tem que quebrar. Mas, fora isso, eu acho que essa complementariedade é o melhor caminho. E a gente precisa trabalhar num mundo mais diverso mesmo. Com certeza. Então... isso tem que acabar, essa conversa feminista que não leva ninguém a lugar nenhum. Uma vez uma mulher me falou Ou assim... machista, né? Porque eu também sou contra o machista. Perfeito. Eu sempre falo, quando você começa a brigar contra uma coisa, você acaba se tornando aquilo que você está brigando, né? Eu acho que que você combate. E isso foi o extremo, né? As mulheres começaram no movimento e que era necessário, né? Para uma época... Mas ele acabou se tornando o próprio... Hoje não precisa mais. Né? Não faz mais sentido. E aí, uma vez uma mulher falou assim, mas como você é uma feminista? Eu falei, eu não sou feminista. Zero. Não concordo com isso, não acho. E o Jean é uma pessoa que é extremamente gentil, ele é um cavalheiro. Ele sempre abriu a porta do carro para mim, ele sempre puxou a cadeira para mim. Ele faz isso para qualquer pessoa. Ele faz isso para os homens, faz para as mulheres, indiferente disso. Educação, né? Educação, gentileza, é uma coisa que a gente perde a noção, né? É bom ter de sobra, né? É verdade. Nunca faz mal, né? Não. E aí, acho que a gente vive num universo de distorção. Distorção de valores, distorção do que é... o que é o básico, né? O que é o conviver em sociedade, conviver com o outro, reconhecer no outro, né? Os seus valores, a sua importância... porque eu não preciso, para eu crescer, diminuir outro. Não, eu posso reconhecer que o outro é grande, né? A gente sempre fala que estar entre gigantes não é uma opção, é uma decisão. E aí eu não derrubo ninguém para estar lá, eu me agiganto para estar. Então a gente precisa olhar e ver, né? E eu acredito muito que esse momento, essa era feminina, da liderança feminina, eu sou muito a favor da liderança feminina, a gente parar com essa história de mimimi. Eu escuto muitas mulheres às vezes falar, mas a gente ainda não tem muito espaço, não tem cadeira. Eu falo, olha, não existe espaço vazio. Os espaços são ocupados. Então, ou a gente se posiciona e assume, e toma o risco e tem a coragem de assumir, ou os espaços vão continuar sendo ocupados por homens. E não tem nada de errado nisso, porque eles precisam ser ocupados. E eu espero que em breve a gente não precise mais falar de gênero.
que a gente fala só das competências. É porque isso que eu tô nessa praia aí. É. Eu Então, tô nesse caminho aí. estamos, e é muito interessante, sabe, Cris, que quando eu falo, porque quando a gente criou o Seus Club, muitas pessoas vieram e as mulheres sempre vêm, ai, a gente podia criar o Seus Club mulher, né? Meu Deus me livre. E eu falo, não. Aí quando eu falo para elas, olha, não, nosso papel é trazer as mulheres para esse ambiente, né? E eu quero que a gente tenha essa oportunidade dos homens e as mulheres conviverem indiferente do gênero, mas que nós somos pares, todos somos pares aqui. E aí, e é muito impressionante porque as pessoas me olham e falam assim, nossa, faz muito sentido o que você está falando. E eu nunca tinha pensado nisso. Porque naturalmente, como tinha muita força para o movimento feminino, agora a gente está fazendo essa força para trazer essas mulheres para cá também. Muito legal, muito legal. Esse- E agora, me conta um pouco dessas empresas. Quem vai me contar dessas... A gente nasce Verticais. como Oliscorp Educação, então a gente já nasce como a gente Que é uma empresa de treinamento. de treinamento e desenvolvimento de liderança dentro da empresa. A gente sempre focou muito no corporativo, né? Uhum. Por quê? Porque a gente estudou e se desenvolveu para poder trabalhar com a nossa equipe. E de repente uma multinacional veio e falou, cara, fiquei sabendo que vocês dão um treinamento de motivação legal. Queriam dar pra gente? Nunca diga nunca, né? Aí foi lá recorde de venda naquele mês. Acho que é recorde histórico. Tem um case até de uma empresa, não vou citar o nome aqui, que a gente fez em 4 horas num evento a venda de 4 meses de operação. Em 4 horas. Planejado, desenhado, toda a estratégia que a gente customizou para eles. Aí depois uma outra empresa de automação industrial, também líder nacional. Poxa, queremos vocês aqui dar um treinamento e tal. Opa, peraí, temos alguma coisa aqui, né? Acho que a gente aprendeu a fazer mais alguma coisa fora, porque naturalmente quando você está construindo a tua trajetória, a tua carreira, você tende a achar que você é bom no nicho, né? E realmente você pode se destacar muito naquele nicho. Só que os teus skills que você vai desenvolvendo, eles muitas vezes são soluções para outros nichos também, né? E você não percebe, você pensa, eu tenho valor aqui. Eu construí uma rede de varejo relevante, então eu só sou bom para varejo. Eu não sou bom para outras coisas. Não, peraí, tem caminhos. Então, e a gente começou a ser procurado pelo mercado, e daí funda a Oliscorp Educação. Dela, 180 mil líderes já passaram pela nossa mão dentro de empresas que nos contratam, 50, 100, 200 líderes para serem treinados em company dentro de um projeto específico. Motivacional. Da parte de liderança, envergadura da liderança, principalmente. Desenvolvimento de competências, né? Tudo que desenvolve competências e envergadura dos líderes na empresa para que eles possam performar melhor. Né? E, obviamente, cada projeto é uma alfaiataria. Por quê? Porque eu tenho que seguir a visão do CEO, do fundador, eu tenho que saber qual que é o propósito, qual que é a meta, para desenvolver isso e daí, junto com a equipe, maximizar essa equipe. Mas aí a gente foi percebendo que existiam algumas necessidades de mercado. Então, da Oliscorp Educação foram nascendo algumas spin-offs. O CEOs Club foi uma delas. Porque como a gente convivia muito com os CEOs das empresas, na solidão, eu acabava virando meio que o confidente deles. Né? A gente estava conversando aqui no backstage sobre isso, sobre o quanto é importante, né, o CEO conversar com alguém, porque a vida é solitária. O ar lá em cima é rarefeito, ele não tem com quem compartilhar. Então, acabou sendo, de repente, imagine o seguinte cenário. A Sandra, que é minha cliente, e a Cris é minha cliente também. Aí a Sandra falou, pô, Jean, eu vi que você conhece a Cris. Sempre quis me conectar com ela. Você consegue marcar uma forma de eu conhecer ela? Claro, pode ser no almoço. Nessa história de almoço, quando eu vi, eu tinha 2 meses de almoço para frente marcado. Aí falamos, bom, vamos fazer uma confraria? Então o Seus Club, ele nasce como uma confraria. E ele cresce ao longo de 8 anos, isso em 2016 nós estamos falando, muito antes de se falar de clube de negócio, a gente já tinha, porque a gente entendeu que era uma necessidade do mercado. Os nossos clientes, CEOs, C-Levels, eles precisavam de um ambiente seguro para compartilhar, para trocar informação, para expor sua dor sabendo que não vai ser julgado. Porque só quem empreende e lidera nesse nível sabe o preço que a gente paga para estar de pé. Né? Então, ele não quer ser julgado, ele quer alguém que compartilhe com ele, que amplie a visão dele. Que numa troca de ideia ele possa enxergar, poxa, esse caminho eu não tinha percebido. E a recíproca é verdadeira. O outro lado também está ganhando algo, né, nessa conversa. Então a gente criou esse ambiente que cresceu e hoje é um negócio que está em franca expansão. A gente tem conexão com mais de 3 mil CEOs, visitas técnicas a grandes empresas, eventos, enfim, algo muito bacana e que a gente acaba de lançar aí agora, né, como o primeiro case global de CVB com CVC, já junto, né, nascendo junto no projeto, os Seus Club Ventures. Tudo porque a gente ouve o mercado, né? Então a gente foi entendendo.
entendemos isso. Aí a gente falou, poxa, mas tem muita gente que era pequena, empresários de pequeno porte, que falavam, cara, eu queria tanto ter acesso a vocês, mas eu não tenho como pagar. Aí a gente ficou pensando, poxa, como é que a gente pode fazer para que essas pessoas tenham acesso ao privilégio que nós temos? Porque não é só o Jean e a Sandra, é com quem a gente convive. Claro. Né? Então a gente criou o Lidera Brasil, que é um evento que ele traz o pequeno para participar, sempre palestras de 4 ou 5 speakers que a gente convida, que são amigos nossos que vão lá contribuir para o pequeno. Então, de alguma forma, a gente traz isso também. E na pandemia, aí nasceu o Universo Empreendedor, que é a plataforma de educação empreendedora também, trazendo basicamente o Lidera Brasil para o digital, né? Onde a gente trouxe amigos, vários que a gente convidou, para poder compartilhar com uma mentoria que é feita ao vivo. Quem está ao vivo participa, pergunta, interage. Quem não está ao vivo, beleza, assiste a gravação depois. Só que nessa história temos 350 horas de conteúdo gravado, 25 mil pessoas estudando com a gente. Pessoas em todos os continentes, assim, tomou uma proporção muito grande. Muito grande. O Universo Empreendedor para mim é um xodó, assim, porque a gente tem um impacto muito grande com ele. E as histórias, assim, incríveis, assim, temos de transformação mesmo nas empresas, transformação. Né? E ele nasceu exatamente com esse propósito, de ajudar a gerar transformação, porque na pandemia as pessoas nos procuravam, a gente disponibilizou várias mentorias gratuitas, né? E aí o que a gente mais escutava era, nossa, tudo que eu precisava era ter vocês no meu negócio agora, mas não tenho nem como pagar a minha folha de pagamento agora, não tenho como pagar vocês. E aí a gente sentou e falou, pô, ele não pode deixar as pessoas passarem por aquilo que nós passamos, porque quando a gente começou a empreender não tinha acesso à informação. As pessoas não estavam abertas a ser mentoras de ninguém, né? Não era um outro cenário. É uma delícia, né? Uma mentoria, quando você, nossa, de repente está com um nó na cabeça, pergunta a pessoa fala, faz assim. Como é que eu não pensei nisso antes? Exatamente. Uma avenida. Clareza. Uma avenida. Eu sempre falo, a clareza muda a história. E para a gente ter clareza, a gente precisa ter pessoas, muitas vezes, que nos ajudem a tirar o véu, né? A abrir esse olhar. E aí a gente passou muito por isso, por falta disso, né? A gente errou muito por falta de conhecimento, por falta de acesso, por falta de pessoas experientes nos orientando. Vamos criar um Universo Empreendedor. E olha só, o Universo Empreendedor, ele já estava na gaveta há 2 anos. Nossa. Era um projeto que nós queríamos lançar ele, mas nós queríamos ele muito hollywoodiano, assim, a gente queria uma coisa muito, né, extraordinária, assim, tinha que ser uma coisa para fazer. E aí, claro, né, precisava de um investimento muito alto e naquele momento nós tínhamos outras prioridades e ele ficou na gaveta. Quando veio a pandemia, veio a permissão para focar só no que é essencial. Vamos focar no que é essencial, no que as pessoas precisam. Para elas não importa se vai ser a melhor qualidade de vídeo, a melhor qualidade de som. Não, elas precisam. Exatamente. Conteúdo relevante. Esse é o motivação e conversar. Eu lembro que naquela época eu ficava 12 horas sentada. E era uma cadeira normal, né, de casa. E eu sentava, acordava de manhã, tomava café e sentava. E ia sair meia-noite daquele negócio. Falando com as pessoas, fazendo conexão com as pessoas, um tinha máscara, outro tinha tecido, outro precisava, ou tinha vendido máscara, outro tinha tecido, tinha uma confecção parada, eu falava, compra dessas aqui, faz para você. E eu ficava conectando, principalmente empresas de mulheres mesmo, para que elas pudessem se ajudar. Então, um tinha um e-commerce, outro tinha não sei o quê, outro tinha um estoque que tinha sobrado de vestido, outro tinha estoque que tinha sobrado de sapato. Mas assim, histórias inacreditáveis. Aí eu consegui uma parceria com a Dafit, que era um e-commerce, então a Dafit falou, manda tudo aqui que eu vou pôr tudo no meu e-commerce para vender. Então todo mundo que tinha coisa para vender, eu falava, vamos lá na Dafit, vamos vender lá na Dafit. O teu estoque, você sobrou para você se desfazer desse estoque, fazer um pouco de dinheiro. Porque eles tinham que pagar funcionário. Claro. Ninguém tinha como pagar os funcionários. E ninguém queria mandar embora. Ninguém queria mandar ninguém embora. Fora que a gente achava que ia acabar amanhã, né? Sim. Toda semana você falava, não, semana que vem isso acaba, semana que vem isso acaba. Se você entra numa coisa sabendo que vai durar um ano, você se comporta de um jeito. Quando você entra numa coisa que você acha que semana que vem vai acabar, tu tá postergando, você vai segurar. Você vai segurar. empurrando, e as pessoas foram empurrando e se endividando. Aí o governo começou a sair com os empréstimos, eu falei, gente, para de pegar esses empréstimos, eu tenho que pagar esse negócio em algum momento. Eu não gostei daquele negócio dos empréstimos, porque eu falei, desconto em coisa, tudo bem, mas empréstimo em dinheiro, você vai se endividar mais ainda. Em algum momento você vai ter que pagar esse negócio. Com que dinheiro você vai pagar? Vamos pensar um jeito de gerar caixa sem ser com empréstimo. Nossa. Recurso, né? Vamos pensar que outros recursos temos, né? Eu fiquei desesperada. Juro. Desesperada. Eu achei que ia quebrar todo mundo. A gente teve essa mesma percepção. Nossa, foi muito... Aí, de repente, começaram a me ligar da Associação dos Cabeleireiros.
Eu não tenho cabeleireiro, nunca tive, né? Uhum. Aí, Cristiana, pelo amor de Deus, você precisa ajudar a gente, porque a prefeitura não tem nenhuma... O governo não tinha nenhuma... Aqui em São Paulo tinha umas faixas, amarela, verde e tal, laranja, sei lá que faixas eram, até chegar na faixa verde que você poderia abrir. E aí todos os negócios entravam nas faixas. Os cabeleireiros não estavam em faixa nenhuma, nem verde, nem amarelo, nem azul. E assim, quantos milhões de manicures, quantos milhões de cabeleireiros... E essas mulheres são o arrimo da Arrimo casa. de família. Sim. Eu falei, como fazer com essas mulheres tudo fechado? E não tinha previsão. E não tinha como fazer. E elas começaram a entrar no ônibus e precisavam fazer serviço na casa das pessoas. Eu falei, olha que hipocrisia. Sim. Lá no cabeleireiro, com toda a proteção, com máscara, com luva, com separação de acrílico, com toda aquela parafernália que se criou, eles não deixam abrir, mas a mulher entrar no ônibus, sai da casa dela, entrar no ônibus sem nada, uma máscara, que a gente sabe que não resolve coisa nenhuma, e até na casa de alguém, entrar na casa de alguém, Que ela não sabe como é que está higienizado. Que ela pode estar levando risco ou trazendo risco. Isso ninguém está vendo? Isso pode. Quer dizer, que, gente, isso é uma hipocrisia. Aí eu falei, quer saber, vamos na prefeitura. Lá fui eu na prefeitura. Com os caras. Do Guarani, ele falou, você só tem cabeleireiro? Eu falei, não, eu vim aqui só para conseguir marcar o horário e alguém atender a gente. E foi o que aconteceu. A minha carinha foi lá, conseguiu o horário, a gente conseguiu ser atendida. E eles se deram conta, falou, realmente. Porque era uma briga, né, entre o Dória e o Bolsonaro colocou o serviço de manicure e cabeleireiro como um serviço essencial, justamente para que elas pudessem trabalhar. Claro. Aí ele pegou e não pôs em faixa nenhuma. Aí ficou aquele negócio dessa guerra deles, que as pessoas aqui embaixo Sim. sofrendo, né? Falei, não, gente, precisa ter alguma faixa, essas pessoas precisam abrir, pelo amor de Deus. Aí conseguimos abrir os salões de beleza, cheio de restrição, de separação, de acrílico, só que, mas tudo bem, mas não abriu. Põe pra rodar. Nesses momentos a gente vê que o Jean fala uma frase sempre que é: os homens e mulheres de bem, eles estão se levantando. Eles só não sabem o que fazer e como fazer. E a gente tem muita gente do bem. Só que graças a Deus. Não, muitas vezes ainda não está conectado com o movimento. Tem muita gente que está exatamente nesse momento querendo deixar um legado. E quando a gente fala, né, eu comecei falando sobre que eu acredito muito que a educação e o empreendedorismo pode transformar. Eu acredito muito que isso pode ser acelerado com pessoas que estão nesse cenário, né? Olha a transformação que o teu movimento fez, o nosso movimento com o Universo Empreendedor, a transformação que gerou para muitas pessoas que conseguiram dar a volta por cima, expandir seus negócios durante a pandemia, criar novos negócios, assim. Então, tudo por causa do compartilhamento. A gente acredita que o compartilhamento de inteligência ele é muito necessário. A gente só precisa ter o meio, né? E a gente criar esses meios, né? A gente fala sempre de criar comunidade e criar ecossistema, né? Agora, você cria a comunidade primeiro para depois criar o ecossistema. Os contaram do livro, agora eu quero saber. Quem mandou contar? Ela não se aguenta. Geralmente é você que abre a... Ah, sou eu que sou geralmente? Então tá bom. Então tá ótimo. Na frente de todo mundo aqui sou eu. Mas sou eu mesmo, eu sou mais linguarudo. O pessoal quando quer saber... O pessoal quando quer saber um spoiler nosso time e tal... Vai tu falar com o Jean. Ele fica quicando na cadeira. Todo mundo sabe que ele tem alguma coisa pra contar. Eu falo, meu Deus, ele vai contar. É segredo, não é mais. Então não fala pra mim. Se é segredo, não me conta. Não me conta que eu vou, pode escapar. Mas bacana. Não, esse livro essa provocação em cima do conceito de casais empreendedores, né? Casais e famílias, né? Porque, acho que se não me engano, 89% ou 90% das empresas do Brasil são familiares. Ai, que legal. Pais e filhos, né? Casais, mães e filhas que trabalham juntos, E existem os seus desafios. Como eu falei, eu não tive maturidade quando mais jovem, né? Não consegui olhar com a responsabilidade, não tinha maturidade, não tinha conhecimento. Quando eu fui sócio com meu pai e com meu irmão lá atrás, eu não sabia como lidar, como explorar, como olhar. Eu olhava o meu pai, eu olhava o meu irmão, eu não olhava um sócio, né? E eu e a Sandra, a gente conseguiu ir ao longo da nossa jornada construindo. Então, dentro de palestra que a gente dá, a gente sempre fala, não é uma receita de bolo. A gente compartilha com vocês o que funciona para nós. Claro. Não quer dizer que vai funcionar com todo mundo, que é uma regra mágica que todo mundo a partir de agora vai fazer. A gente sabe que não é verdade.
Tem casais que são extremamente felizes, cada um trabalhando numa coisa diferente e assim sucessivamente. O que importa é a família estar bem. Então, dessa provocação que a gente recebeu para dar uma palestra com esse tema, porque sempre é o mercado que provoca a gente por alguma coisa, né? Também escuto muito o pessoal falar que é escolher nicho, né? O nicho te escolhe, não é você que escolhe o nicho, né? É o mercado que olha para você e fala, cara, isso aqui tu é bom, isso aqui é legal, isso aqui me conta mais sobre isso. Não é você que escolhe, né? É muito isso, é ouvir. Aí a gente começou a escrever. Esse livro está sendo escrito, ele está no manuscrito 2 agora dele, onde a gente está começando, e ainda vai entender qual que vai ser a editora, estamos em negociação com algumas, mas a gente tem o e-book dele, né? E esse e-book, depois até posso disponibilizar para vocês o link, para toda a audiência baixar gratuitamente, depois eu mando para vocês, para pôr no YouTube, né? Aí coloca no descritivo do YouTube o link lá. E a gente já tem esse e-book onde a gente compartilha coisas que são relevantes para nós, só que com uma ótica diferente. Quando a gente fala de respeito, a gente não fala só da primeira unidade de passo do respeito, a gente trata de tudo que o respeito traz numa relação, né? Quando a gente fala de diferenças, nós somos completamente diferentes. As pessoas olham para nós e falam, nossa, mas vocês são tão iguais. Não, a gente é muito diferente. E é isso que dá riqueza. Você já tocou nesse ponto, né? Complementar. É complementar, é o ser rico, é o aprender um com o outro, é entender isso. Eu entender o momento que ela precisa do espaço dela, ela entender o momento que eu preciso do meu espaço, como que a gente extrai o melhor de cada um dessas diferenças, né? Então a gente compartilha um pouco disso e o livro é um mergulho um pouco mais profundo a respeito disso que a gente tá trazendo. Sai? Não tem data ainda, né? Quero ver se ano que vem a gente tem ele pronto. Mas tem mais 2 reuniões ainda com editoras, né? Vai ser para o segundo semestre agora, né? Pro ano que vem. Vai ser segundo semestre, a gente termina ele, deve estar com ele. Lançar no ano que vem. Lançar no ano que vem ele. Nossa, eu estou fazendo um de empreendedorismo feminino que já tem, sei lá, 1 ano que a gente está fazendo. Era para sair agora, em junho, no final, eles se enroscaram lá na com coautoras? editora. Está trazendo coautoras também? Não. Ai, que delícia. Eu tenho alguns pensamentos sobre empreendedorismo feminino, sabe? Algumas coisas que acabei pondo tudo isso escrito. Já quero. Já que tocou no assunto, né? Me fale mais sobre o livro. E aí tô querendo... E aí já era para ter saído agora em junho. Aí não sei, a editora lá se enrolou um pouco. Acho que vai sair agora no segundo semestre. E eu tô bem animada, porque é legal, né? É legado, né? Eu comecei a escrever da minha trajetória, sabe? Mas, gente, se vocês entenderem quanta história tem... Eu imagino. Juro, eu comecei a falar, isso vai virar uma enciclopédia, não é possível. Uma Barça, né? Porque eu acho que o rico de um livro desse, quando você conta a história da tua vida, são as histórias. Dentro das histórias. Né? Então, aquele dia eu estava lá, o cara fez isso, aí o outro caiu, o outro subiu, o outro desceu. Então, essas pequenas passagens dentro das grandes histórias. E a hora que você vai contar cada uma dessas passagens, é tanta coisa que eu fiz que nem eu acredito. Então, é muita história, muita história. E é tão legal revisitar isso, né? Porque eu falo, né, para muitas pessoas que eu mentoro, falo, me fala um pouco da tua história. E aí é comum ver as pessoas se emocionarem. Nossa, esses dias eu falando com o CEO e aí ele começou a me contar a história dele. E aí eu comecei a resgatar alguns pontos da história e ele se emocionou. Ele falou, nossa, eu acho que eu nunca mais contei a minha história para ninguém. Eu falei, então, e a tua equipe? Já sabe da tua história? Porque é super importante contar. Hoje ele não chegou lá por acaso, né? É tão dinâmico, né? Tão desafiador hoje as empresas, né? A gente tem uma rotatividade de pessoas muito grande e às vezes as histórias passam despercebidas e muitas vezes as pessoas não estão conectadas com a história porque nos conectaram com o propósito do porquê, né? E a gente mesmo, se a gente não cuida, é aquela máxima, né? Que a rotina do dia a dia, ela corrompe as nossas convicções. E se a gente não cuidar, quando a gente menos percebe, poxa, pelo que mesmo que nós estamos fazendo isso? Não, e tem muita dificuldade porque a internet, o digital, o celular, os Instagrams da vida, começou o quê? 2013? Sim, muito recente. Sim. Tudo muito novo, uma coisa de 10, 15 anos, sei lá. Então, tudo antes disso está perdido em algum lugar. Ou no papel, ou em fotografia impressa, ou na memória só. Então, é muito mais difícil você resgatar, né? Nenhum ChatGPT vai buscar isso. Isso, é verdade. Não, você não vai conseguir buscar isso, né?
A gente sempre fala, eu e a Sandra, que a gente é apaixonado por histórias, né? Por ouvir as histórias das pessoas, né? Então, quando a gente vai viajar, fazer qualquer coisa, a gente quer ouvir as histórias, não importa de quem, mas me conta sobre você, como você conquistou, o que você fez, como foi superar o seu desafio. E é dessa forma que a gente percebe que a gente enriquece, a gente se agiganta, né? E quando a gente pega, por exemplo, que nem você que está construindo, está escrevendo a história da história da história, né? E a vontade é você mergulhar mais uma vez, é dar mais um mergulho, porque tem coisa linda lá, né? Que dá para a gente trazer. Isso compartilha muita riqueza. Né? E a gente tem que ter orgulho da história que a gente escreveu. Né? A gente sempre fala que o nosso objetivo, né, é sempre construir o futuro honrando a história. Né? Então, como que a gente tem feito isso? Né? Que futuro que a gente tem para nós, para quem está ao nosso redor, para as nossas empresas, para as nossas famílias, para os nossos amigos, né? Que honre a história que trouxe até aqui. Não se trata de certo e de errado. Para trás é aprendizado, né? Para frente é realização. Então, o que a gente pode fazer com o que a gente aprendeu? Né? E principalmente, a gente não tem medo de pedir ajuda, não. Quando eu não sei o que fazer, vamos abrir tal empresa. Cara, eu não entendo nada disso. Quem que é o melhor naquilo? É o fulano. Fulano, vem cá. Ou tu quer ser meu sócio, ou tu vai ser meu mentor nisso. Porque também tem essa questão das pessoas acharem que chega num patamar, não preciso mais aprender. Cara, eu acho que é onde mais a gente precisa. Qual que é o próximo projeto? Olha, a gente está agora para lançar o nosso canal de TV. Ai, que legal. O Universo Empreendedor, que era uma plataforma de educação empreendedora, agora vai virar canal de TV também. Porque nós estávamos falando, né, que nós aprendemos através do entretenimento e a gente acredita muito que poder compartilhar, né, programas como o teu e como outros que existem de alta relevância para poder ter a chance de compartilhar o que é real, né, de verdade, são raros. E a gente tem esse propósito aí junto com o Universo Empreendedor de poder expandir isso além. E aí ele vai virar agora um canal de TV linear, uma plataforma de streaming e aí além de toda a parte da educação dele, né? A gente gosta muito do conceito de edutainment, né? Educação com entretenimento. E a gente percebe que com a internet, com tudo que a gente tem, com os devices e tal, a gente tem um oceano de informação, mas com muito pouca relevância. Muito difícil, as pessoas não mergulham porque elas entediam antes de encontrar o teu podcast que é relevante, antes de chegar naquele ponto que podia ser transformador, ela tem tanta coisa inútil no caminho que ela desiste de chegar lá onde é o... Né? Então, nós queremos com o Universo Empreendedor ser essa fonte e a pessoa falar, cara, eu sei onde procurar. Eu vou lá no Universo Empreendedor que vai ter algum conteúdo aqui que eu sei. Sim. Que vai fazer diferença para mim, se eu sou tech, se eu sou agro, se eu sou saúde, não importa, vai ter conteúdo que vai ser transformador para ele lá. Então, isso é um dos nossos propósitos agora, poder organizar essas informações de forma simples, prática e objetiva, para que as pessoas possam ter acesso de forma mais rápida. Também gerar acesso às pessoas, a todas as pessoas que estão nos seus clubes, né, que é o nosso outro negócio, também elas poderem compartilhar. Contribuir. Ah, sim. Para poder contribuir no legado delas. CEO, com certeza vai ter Exatamente. Nossa, tem muita inteligência embarcada. Nossa, posso imaginar. Que legal. Muito bom. Esse é o propósito. Gente, agora eu queria que vocês deixassem uma mensagem muito legal para os nossos empreendedores aqui. Você sabe que aqui tem um monte de empreendedores, homens e mulheres de todos os tamanhos. E deixar um pouco uma mensagem de tudo isso que vocês construíram para que eles entendam o que dá para fazer, né? Dá para fazer. Começa aí, amor. Empreender não é fácil, mas é maravilhoso, porque ele realmente pode transformar. Acredite no sonho, acredite nas pessoas, acredite que você sempre pode melhorar, mas cuide sempre da tua visão. Acho que um dos grandes desafios que nós, enquanto empresários e empreendedores, temos é sempre buscar expandir a nossa visão. Eu rezo todos os dias para Papai do Céu, não nos deixar perder de vista aquilo que a gente ainda pode fazer, aquilo que a gente ainda pode construir, o quanto de pessoas que a gente pode impactar. Então, e para a gente poder ampliar a nossa visão, a gente sempre precisa estar com pessoas que nos ajudem a gerar clareza. Então, busque pessoas, busque ambientes que ajudem você a progredir. Busquem conteúdos, principalmente, né? Como a gente vive na era da informação, conteúdos que gerem alto valor e que impulsione você para frente. E tenha resiliência. E saiba que você sempre vai poder contar com alguém do teu lado. É só pedir. É isso aí. Eu acredito demais que os líderes e empreendedores são o oxigênio da sociedade.
Quando um empreendedor ascende, ele transforma. Uma cabeleireira que começa um salão na sua rua, o salão cresce, ela contrata uma manicure, começa a ter mais movimento, a vizinha da frente viu que tem movimento de mulher, abre uma casa de bolo, um café na frente. Então basta que um acenda para que a transformação comece a acontecer. Mas nunca se satisfaça com o que você sabe. O empreendedor é por natureza um incomodado, inquieto, é um explorador, ele sempre busca algo a mais, ele sempre quer algo a mais. Então fique tranquilo. Se você está passando por qualquer dificuldade, não é só você. Existem pessoas que estão aqui para ajudar. A gente sempre fala, Alessandra, a gente quer contribuir no que for possível. Tal qual, Cris, você nos inspira com todas as suas histórias de contribuição, porque é construindo um ecossistema de educação e empreendedorismo que a gente consegue transformar realmente a nossa sociedade. Com certeza, é isso, gente. Olha que maravilhoso. Então, a gente entende que estar aqui no Papo de Tubarões ouvindo essas pessoas nos motiva a continuar a nossa luta, né? Essa semana eu postei um vídeo falando um pouco sobre resiliência, sobre isso. Eu recebi mais assim, centenas de mensagens. Eu não precisava ouvir, você escreveu isso para mim. Eu tenho certeza que o papo deles é tão próximo daquilo que eu vim conversando com vocês essa semana, de que dá para fazer, gente. A gente tem que olhar para trás e falar, até eu vim até aqui, lá era pior, né? Daqui para frente só vai melhorar. Então, continue acreditando no seu projeto, continue acreditando no seu sonho e vai visitar nosso Instagram, Papo de Tubarões Pod, porque lá tem cortes de todos esses maravilhosos empreendedores e founders e CEOs que deixam mensagens que transformam a sua vida. Então, se precisar buscar inspiração, lá tem bastante gente legal. Obrigada pela presença de vocês, dá um like nesse vídeo, compartilha com todo mundo que é empreendedor e gostaria de estar aqui com a gente também. E até semana que vem.